As areias dos desertos do Oriente Médio e da Mesopotâmia, sem sombra de dúvidas, escondem muitos segredos ocultos. Um desses segredos estão nos povos que habitam a Mesopotâmia. Qual a sua origem? Venham comigo em mais um vídeo e descubram qual é a origem dos assírios, dos povos caldeus e dos povos acadianos, os quais são mencionados sim no livro de Gênesis capítulo 10. Venham comigo e assistam. Em Gênesis capítulo 10, nós temos os nomes dos filhos de Sem, aos quais nos vídeos anteriores já foi lhes dito. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. A origem dos antigos assírios vem diretamente de Assur. O nome Assur significa em assírio antigo princípio ou início. Os antigos assírios compunham uma das civilizações semitas mais interessantes, pois eles têm bastantes similaridades com os antigos israelitas. Os assírios, na tábua dos reis assírios, dos antigos reis assírios, muitos reis assírios são mencionados sendo moradores eles de tendas, uma grande conexão com os antigos israelitas. Essa conexão não é à toa, até porque os assírios são irmãos genéticos dos antigos israelitas, da parte dos semitas, da etnia semita, e também, de certa forma, da cultura. Muitos reis assírios são mencionados nas escrituras, na Bíblia. Um deles é o rei Senaqueribe, o qual ameaçou a Jerusalém. Além disso, o exército de assírios de 185 mil soldados foram mortos por um anjo apenas de Deus. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Partindo agora para a origem dos antigos caldeus e acadianos, a origem de Abraão nos conta de qual dos filhos de Sem os caldeus eram descendentes. Esse filho de Sem era o filho chamado Arfaxade, o qual originou os caldeus e os acadianos. O nome Arfaxade significa em aramaico, se pronuncia Arpachshad, que significa aquele que varre a campina, ou o que varre a campina. Arfaxade então originou os famosos acadianos, os quais eram também semitas, os quais eram nômades. Essa é uma grande semelhança entre os povos semitas, o que lembra bastante os israelitas, pois eram povos nômades, Abraão, Isaque e Jacó, peregrinando na terra de Canaã com as suas tendas. Um rei famoso acadiano foi o rei Sargão da Acádia, o qual subjugou os povos sumérios descendentes de Cã. Os antigos caldeus também eram descendentes de Arfaxade, irmãos dos acadianos, dos elamitas, entre outros povos como os próprios assírios e arameus. Ou seja, os caldeus eram descendentes diretos de Arfaxade, por conta de que Abraão era um caldeu, e isso mostra que os caldeus eram descendentes diretos de Arfaxade. Tais povos eram bem politeístas, ou seja, tinham várias e várias divindades, como por exemplo os assírios e os caldeus. As línguas faladas por esses três povos são as seguintes, começando pelos assírios. Os assírios falavam um dialeto originalmente acadiano, o qual era o dialeto assírio-babilônio. Posteriormente falaram o aramaico. Há evidências arqueológicas de que os assírios já utilizavam o aramaico como língua e também como forma de escrita, com alguns achados arqueológicos encontrados, né? Lembrando que a língua aramaica é a língua dos antigos arameus, os quais também eram descendentes de Sem, só que pela parte do filho de Sem, Arã, o
qual originou os arameus na Turquia. Já os caldeus, de mesma forma, falavam um dialeto acadiano assírio babilônico. Os acadianos, como o próprio nome já diz, falavam a língua acadiana. Os iraquianos atuais são descendentes desses três povos, os assírios, os caldeus e os acadianos. Eu quero agradecer até aqui a todos os que estão assistindo os meus vídeos e quero deixar um aviso aqui a todos que logo virão novas e novas séries e novos vídeos sobre as origens da humanidade, entre vários outros assuntos. Ou seja, eu estou alertando vocês, pois estarão logo saindo mais e mais produções. Então deixem o seu like, deixem o seu comentário e digam o que achou do vídeo, que eu estarei respondendo vocês aí nos comentários.